O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos há 40 dias atrás a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, que é Deus que se fez homem, veio a esse mundo e morreu na cruz por nós. Depois de ter padecido e sido sepultado, ao terceiro dia ele ressuscita, glorioso. Mas agora, ele, durante 40 dias, apareceu para os seus apóstolos. E apareceu para os seus apóstolos para lhes fortalecer a fé e fazer com que eles se preparassem para receber o Espírito Santo. O próprio Jesus tinha dito na última ceia que é conveniente que eu vá para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo, o Paráclito. Ele prometeu que iria para o céu para nos enviar o advogado, o Paráclito, que estaria conosco. Então agora nós celebramos esse mistério. Jesus apareceu várias vezes para os seus apóstolos e finalmente em Jerusalém, no Horto das Oliveiras, ele sobe aos céus, glorioso, e se realiza aquele mistério que a gente todos os domingos professa no credo, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que quer dizer isso, que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Primeira coisa, a gente tem que ter ideias claras, saber o que é que realmente a igreja crê quando crê na ascensão do Senhor. É o seguinte, vejam, Jesus ressuscitou e o seu corpo, através da ressurreição, tornou-se incorruptível. Isso quer dizer o seguinte, Jesus já não morre mais. Jesus não sofre, Jesus não se cansa, Jesus não tem mais dores, ele também não precisa mais dormir, não precisa comer, não precisa beber, nada disso. O corpo dele agora é um corpo glorificado. Ou seja, a humanidade de Cristo, corpo e alma, foi glorificada através da ressurreição. Acontece, porém, que um corpo glorioso, ou seja, um corpo que não se corrompe, está fora de lugar num mundo corruptível. Nós estamos num mundo onde as coisas se corrompem. Ou seja, olha o mundo onde a gente está. Aqui as coisas nascem, morrem, apodrecem, As coisas estão em constante mutação. E Jesus, glorioso, então, precisava ir para um lugar, O corpo de Jesus precisa ir para um lugar onde ele esteja, que seja digno dele. É aquilo que nós chamamos de céu, Teologicamente, a gente chama isso de céu empíreo. Ou seja, é um lugar que não é neste mundo. Então, quando a gente vê a narrativa de São Lucas, que diz que Jesus subiu aos céus e foi encoberto por uma nuvem, é evidente que Jesus não está em nenhuma nuvem por aí e nem está no espaço sideral. Ou seja, Jesus saiu deste
mundo, deste universo como nós o conhecemos, ou seja, este universo mutável, não é? Corruptível, e passou para um lugar que a gente chama de junto de Deus, ou seja, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Esse lugar onde ele então, agora, Deus, que ele é, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, está lá junto com a sua humanidade, corpo e alma. Ou seja, a humanidade de Cristo é levada para esse lugar que já não sofre mais, já não se corrompe. Então é isso que se celebra hoje. Mas acontece o seguinte, alguém pode dizer, mas Jesus então, ele foi embora, então ficou longe de nós. Nós não podemos mais ter contato com Jesus. Jesus era bom quando ele estava aqui e a gente tinha contato com ele. Não. Veja só. Quando Jesus estava aqui na Terra, ele tinha um poder que era extraordinário. As pessoas que tocavam nele com fé eram curadas. Jesus podia, com o seu poder, dizer para o mar, cala-te, e o mar se acalmava. Jesus podia dizer para o cego que enxergasse, e ele enxergava. Para o aleijado que caminhasse, e ele caminhava. Esse poder que Jesus tinha aqui na Terra, agora que ele está com a sua humanidade glorificada, ele é bem maior. Porque agora, Jesus, que é Deus e tem a sua humanidade, corpo e alma, junto de Deus, ele agora está sendo usado por Deus constantemente como instrumento para que nós recebamos o Espírito Santo. Jesus, na sua humanidade, corpo e alma, ele está conosco. Mas você chega e diz assim, pera lá, padre, mas como é que Jesus pode estar conosco? Se o corpo dele está lá. Sim, mas ele está conosco porque ele pode, com a sua força, nos atingir. Ou seja, é aquilo que em latim a gente diz virtus, força, é uma presença virtual, não no sentido moderno que a gente tem que virtual é um negócio da internet, um negócio fictício. Não, virtual em teologia quer dizer que Jesus está presente com a sua força, ele toca em nós. E como que ele toca em nós? Se ele não nos toca fisicamente? Bom, na Eucaristia, ele nos toca fisicamente. Mas quando você, em qualquer lugar que você vá e você reza, lembre-se, a alma de Jesus, com a sua vontade, ou seja, o coração de Jesus, a alma de Jesus, que é capaz de nos amar, com a sua vontade ele nos atinge. Porque Jesus está pensando em você, está olhando para você, está cuidando de você e está enviando o Espírito Santo e os dons, as graças que ele quer nos dar para a nossa salvação. Então, a todo momento, Jesus está conosco. E está conosco com uma presença muito mais eficaz do que se ele estivesse simplesmente, do nosso lado, dormindo, como estava com ele deitado na barca, com a cabeça no travesseiro, dormindo. Lembra daquele episódio em que os apóstolos, junto com Jesus, subiram na barca e veio uma tempestade? Jesus estava numa parte do barco com a cabeça em cima do travesseiro. Os apóstolos, desesperados, assim, angustiados, disseram, Senhor, não te importa que perecemos? Não te importa que nós estemos aqui perecendo? Vamos morrer. Acorda, Jesus. Jesus se levanta e diz, ó mar, cala-te. E o mar fica quieto. E ele diz, homens de pouca fé. Vejam
esse episódio, ele é muito importante, porque ele recorda exatamente a nossa situação aqui nesse mundo com Jesus agora. Jesus deitado, né, no barco, dormindo, dá a impressão de ausente. Mas ele não está ausente. Ele está conosco. Ele está conosco no barco. Se a sua vida parece um barquinho que é jogado, açoitado pelas ondas, para cima e para baixo, se a igreja hoje, a barca de Pedro, parece açoitada pelas ondas a ponto de naufragar, mas Ele é o Senhor, Ele está conosco. Ele olha para nós e diz: homens de pouca fé, credes em Deus? Crede também em mim. Ele está conosco e está conosco com o seu poder, com a sua virtus, com a sua vontade de amor, com o seu coração amoroso que nos alcança. Sim, porque Deus é amor infinito e Deus quis nos amar com o seu amor através do coração de Jesus, do amor de Jesus. Então, Jesus, com o seu divino, com Ele que é uma divina pessoa, com o seu sagrado coração, o coração humano de Cristo, Ele nos ama e é instrumento de Deus para recebermos o Espírito Santo e os dons e as graças necessárias. É importantíssimo a gente, então, entender isso. Jesus, com a sua alma, com o seu sagrado coração, Ele está nos tocando a todo momento. Não existe nenhum lugar do mundo, nenhum povo, nenhuma pessoa humana nesse planeta que não esteja, de alguma forma, em contato com Jesus, porque Jesus a todos alcança com a sua vontade amorosa e salvífica. Jesus quer salvar a todos. Toda a humanidade recebe, numa porção maior ou menor, as graças de Cristo, Deus feito homem, instrumento de Deus que quer nos amar. Para a gente ter ideia da grandeza desse amor, do coração humano de Cristo que nos atinge, São João de Ávila, no seu tratado sobre o amor de Deus, ele diz o seguinte, que nem sequer a inteligência dos anjos seria capaz de abarcar, de abranger, de alcançar a grandeza do amor de Cristo. Você chega e diz assim, não, padre, mas a gente vê a grandeza do amor de Cristo na cruz. Jesus morreu, Ele padeceu, Ele morreu, e aquilo lá é a forma que Deus nos amou na cruz. Sim, mas São João de Ávila nos recorda que o amor de Jesus na cruz foi muito maior do que os seus padecimentos. É um abismo insondável o tamanho do amor de Jesus por nós. São João de Ávila diz assim, para que a gente medite e enxergue o tamanho do amor de Cristo, ele diz que se Jesus, na cruz, tivesse que morrer 1000 vezes, havia amor suficiente para morrer 1000 vezes. Ele só morreu uma vez. Mas aquela morte, que foi uma tremenda prova de amor, aquela morte, ela foi só uma expressão, a máxima expressão de amor que nós conhecemos nessa história da humanidade. Mas essa máxima expressão de amor ainda é pouco, diante do amor que estava lá na alma de Jesus, na hora da cruz. Jesus ficou 3 horas na cruz. Mas se Ele precisasse ficar na cruz até o fim dos tempos, ali havia amor suficiente, abundante, para Ele ficar na cruz até o fim dos tempos.
Jesus morreu pela humanidade inteira. Mas, se fosse necessário que ele morresse uma vez por cada ser humano, os bilhões e bilhões de seres humanos que existiram, havia amor suficiente para morrer bilhões e bilhões de vezes por cada um de nós, individualmente. Esse é o tamanho do amor do coração de Jesus. Pois bem, este amor, que é insondável, que nem a inteligência dos anjos, nem a inteligência de Nossa Senhora no céu é capaz de chegar a toda a profundidade desse amor do coração de Cristo, este amor, o amor desta alma, nos atinge e está conosco. Esse é o grande mistério que a gente celebra na ascensão do Senhor. Essa presença do amor de Cristo, que na sua alma, com a sua vontade, nos atinge. Ele olha para nós. Nós temos, meus queridos, um coração humano que nos ama com um amor divino. Um coração humano com um amor que nós não poderíamos nem sequer imaginar. No céu, vendo face a face a Deus e vendo o coração de Cristo, a sua alma bendita, com toda a profundidade do seu amor, nós mesmo assim no céu, o tamanho do amor de Cristo por nós vai continuar sendo um mistério insondável. E é por isso que, atingidos por este amor, os santos exclamam: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele. A caridade de Cristo nos constrange, nos leva a nós nos doarmos. E aí então é que vem, né, a missão que nasce dessa festa da ascensão do Senhor. Jesus, ao subir aos céus, ele dá aos seus apóstolos uma missão. O evangelho desse domingo, Jesus diz assim: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Essa missão apostólica, né, que Jesus dá aos seus discípulos, ela é a resposta de amor à igreja a este amor de Cristo. O amor de Cristo nos impele. Tendo sido amados assim, nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam esse amor. Então, meu querido, se você verdadeiramente crê no amor de Cristo, se você é verdadeiramente católico e quer o que Cristo quer, você quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, qual é a tarefa de casa que a gente tem, que a gente recebe de Jesus na festa da Ascensão? É aquilo que ele disse aos seus apóstolos, e está bem mais claro nos últimos versículos do Evangelho de São Mateus. É aquele mandato universal, né? Ide por todo o mundo, né? Fazei discípulos. Essa é a primeira coisa. Se você é verdadeiramente católico, você quer que os outros sejam católicos. Não tem como. Gente, se você é católico e você não quer que os outros sejam católicos, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada, porque, veja, se você conhece o amor de Cristo e você não quer que os outros conheçam, então você não conhece o amor de Cristo. Não é possível. Não é possível. Se você conhece o amor de Cristo, a caridade de Cristo nos impele. Jesus lá do céu está nos tocando com o seu amor. Insondável, admirável. Então você quer que os outros conheçam este amor. Então, para que os outros conheçam esse amor, a primeira coisa que você tem que fazer é discípulos. Gente, não adianta, não tem escapatória. As pessoas precisam conhecer o dogma da fé.
As pessoas precisam ter as ideias corretas, a doutrina correta, catequese. Porque Jesus veio para ensinar. Veja, o que é que ele fez durante 3 anos com seus apóstolos? A primeira forma que ele amou os apóstolos foi ensinando a sublimidade da doutrina. Então, isso significa o seguinte, o que Jesus quer? Jesus quer que a gente mude as nossas ideias. Nós temos que tirar, jogar fora as nossas ideias malucas, né? Aquelas ideias que você acha que, nossa, só eu tive essa ideia. Né? Eu sou maravilhoso, veja só, sou um gênio, só eu tive essa ideia. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Com relação à doutrina católica, se você pensou alguma coisa de bastante original, eu devo advertir você. Provavelmente você está errado. Por quê? Porque não é possível que em 2000 anos de santos doutores que conheceram com tanta profundidade a doutrina e o evangelho, só você, logo você, finalmente teve essa sacada genial que ninguém mais teve. Então, seja humilde e a primeira coisa que você precisa fazer é ser discípulo. Aprende. Aprende. Ame Jesus e aprenda a doutrina de Jesus, como ela é transmitida pela Santa Igreja há 2000 anos. Fazei discípulos. Né? Segunda coisa, né, que Jesus manda fazer é batizar, ou seja, administrar os sacramentos. Fazei discípulos e batizai. Então, também aqui, nós, levados pelo ímpeto desse amor de Cristo, precisamos levar as pessoas para os sacramentos. Gente, os sacramentos são sacramentos de amor. São sinais de Cristo, são instrumentos através dos quais Jesus nos toca e quer nos dar a graça. Agora, não, eu fico em casa, eu assisto pela internet. Gente, eu tenho um apostolado na internet. Eu não estou desprezando esse instrumento. Mas acontece o seguinte, não tem sacramento pela internet. Nós precisamos amar Jesus e a forma que Jesus nos amou, nos dando os sacramentos, nós precisamos agora amar os outros e dar os sacramentos para os outros. Né? Querer que os outros recebam os sacramentos também. Terceira coisa, né? Ensinando-os a observar aquilo que eu vos ensinei. Quer dizer o seguinte, os mandamentos, a vida moral. Você tem também que ensinar para as pessoas os mandamentos. Então, essas 3 coisas que Jesus colocou para os seus discípulos antes de subir aos céus. Fazer discípulo, doutrina, batizar, quer dizer, os sacramentos, e ensinar a observar os preceitos, ou seja, a vida moral. Se você realmente ama Jesus, você precisa mudar seu comportamento, mudar sua forma de se comportar, porque quem ama quer agradar aquele a quem ama. E Jesus nos revelou que os pecados mortais o desagradam em sumo grau. Os pecados veniais também desagradam, mas os mortais sobretudo. Então, também precisa, né, ensinar para as pessoas a viver isso, a viver uma vida moralmente reta, moralmente correta. Esses são os ensinamentos que Jesus nos deixou antes de subir aos céus. E nós, que sabemos a profundidade do amor de Cristo por nós, nós que sabemos que Ele agora, de lá, de junto de Deus, com o seu coração humano, com o seu sagrado coração, nos ama a cada um de nós e quer nos tocar com a sua vontade de amor, nós que vemos o abismo do coração de Cristo, o abismo do amor de Cristo por nós, nós não podemos ficar inertes ao sermos tocados assim. Porque Jesus deixa em nós uma ferida de amor e essa ferida de amor, ela nos impele
e nos leva. Nos leva aos irmãos para amarmos Jesus nesses irmãos. Como? Concretamente, 3 coisas. Ensinando a fé, a doutrina, fazer discípulos. Dando os sacramentos, batizai. E, finalmente, ensinando as pessoas a viverem uma vida reta, de santidade, conforme a moral que nosso Senhor nos ensinou. Eis aí o que Jesus, ressuscitado e subido aos céus, quer de nós. A ascensão de nosso Senhor é para nós, verdadeiramente, um ímpeto de amor. Ide por todo mundo, porque aquele que morreu por nós, ressuscitou e de lá do céu nos toca com o dedo do Espírito Santo. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.